Assim como muita gente, será que você também tem facilidade em ver sempre os defeitos dos outros? É provavelmente que sim, você é humano. E como tal, acha mais fácil ver nos outros coisas com que você não concorda. Coisas que você classifica como erradas. Tem a sensação de que não é tão falho como são os demais. Você já está em um processo de cura mais avançado. Será? Pode ser. Mas essa de sentir a inferioridade dos outros é perigoso. Tenho certeza que você não gosta de ser chamado de fariseu. Talvez você nem saiba por quê. Apenas tenha ouvido que esse tratamento é pejorativo. Talvez fique surpreso de saber que era uma classe de pessoas muito religiosas que se achavam em melhores condições do que os demais. Pois é, eles viam as falhas dos outros e não conseguiam ver como eles eram os culpados por muitas das falhas que apontavam. Eram responsáveis por instruir o povo comum, mas lhe negava esse apoio e os criticava por serem falhos. Mas eles próprios se encaravam como a própria expressão da santidade. Até que trombaram com aquele que deixou um modelo para seguir de perto seus passos. Em um de seus confrontos aprendemos boas lições. Veja se por acaso se identifica. Relata-se em uma certa ocasião, o grande mestre comia a companhia de pessoas pecadoras, algumas das quais muito odiadas pelos santos fariseus. Estes se indignaram e criticaram a associação. Entendiam que, se aquele homem era de fato um bom instrutor, se era mesmo um homem santo e sábio, não deveria estar comendo com aquelas pessoas. Como sempre, impressiona a sabedoria do raciocínio que dele mais uma vez se fez exalar. Simplesmente não discutiu as ideias, mas foi direto na afirmação. As pessoas com saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Tremenda sabedoria, irrefutável resposta. Aqueles homens santos, aos seus próprios olhos, não precisavam do benefício da companhia e nem do apoio do grande mestre. Eles não estavam doentes em sentido espiritual. Pelo menos era o que eles achavam. Gozavam de boa saúde, não careciam de nenhum cuidado ou tratamento daquele que ali estava para cuidar das doenças espirituais das pessoas que dele precisavam. Ao contrário, não diziam eles mesmos que aquelas pessoas comuns eram amaldiçoadas porque não conheciam a lei? O que queriam dizer é que aquelas pessoas nem sequer tinham conhecimento do que era certo, quanto mais poderiam viver em harmonia. Por isso eram pessoas amaldiçoadas. Na resposta que obtiveram, perderam todos os seus argumentos. Santos, como se achavam, não precisavam de cuidados. Aqueles pobres infelizes, sim. Pessoas carentes de boas palavras, de consolo, de esperança. Eles precisavam de médico. Diante disso, você encontra uma boa plataforma para a profunda reflexão. Em que patamar se coloca? É carente de remédios que possam sanar os males da sua imperfeição? Tem consciência que precisa aprimorar, mudar muito para ser, pelo menos, razoável? Ou é daqueles que sempre acham que os outros estão em posição inferior? Daqueles que sempre veem os defeitos dos outros, mas minimiza os seus? É claro que as falhas dos outros são mais fáceis de serem vistas. Elas afetam você. Aí você sente. Mas não consegue perceber que você não é diferente? Sei que às vezes vê coisas nos outros que você mesmo jamais faria, mas pode ter certeza que você faz coisas que outros jamais farão. Assim como sente asco das sujeiras dos corpos dos outros, mas não tem repugnância das sujeiras do seu próprio corpo. Em que patamar está? Tem necessidade de receber cuidados para sanar suas imperfeições? Ou está em posição de criticar sem precisar de nenhuma ajuda? É hora de pensar no assunto, pois, por mais que tente não dar atenção ou assumir a verdade, é que vivemos em tempos momentosos. Não temos ideia sequer do que será amanhã.
É uma coisa muito importante que muitos desconsideram, é que, por mais que os fariseus dos tempos modernos neguem, estamos todos no mesmo barco. E o pior é que esse barco está afundando. Estamos todos nele. Não há americano nem russo, nem sequer um ser humano que não careça de redenção. Não há sequer um justo na face da terra. Não há sequer uma pessoa saudável o suficiente que não precise de médico. Você está agonizando. A cada dia que passa, se definha mais. Entenda isso, aceite isso. Será melhor para você. Se assim entender, poderá estar ainda na lista de pacientes que poderão ser cuidados pelo médico dos médicos. Aquele que sabe exatamente o que fazer para livrá-lo do mal comum a toda a humanidade. Você não escapa. Você também é imperfeito. Você também está condenado. Não é melhor do que ninguém. É sabedoria escutar aquele que sempre mostrou saber do que estava falando. Você não está perdido. Tem as marcas no caminho. Ele deixou um modelo para seguir de perto os seus passos.